Faz alguns dias que eu tô aqui pra vir conversar com vocês, mas eu comecei esse raciocínio em algum outro vídeo. Eu não sei se foi no YouTube, eu não sei se foi em algum vídeo do Reel ou do TikTok que eu gravei. Eu não sei, gente. Esse raciocínio tá perdido em algum lugar. A minha memória ultimamente anda em frangalhos. Mas basicamente o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre essa prepotência que a gente pode ter às vezes de querer entender tudo sobre todos os livros a todo momento. Eu acho que tem algumas questões dentro disso. A primeira é que eu me enquadro 110% nessa classe de pessoas, porque por sinal, eu tô lendo agora o Mito de Sísifo e ele menciona diversos outros autores. Deixa eu pegar aqui o livro, tá aqui na minha pilha. Então, eu até coloquei um post-it aqui dos outros filósofos que ele menciona. Tem Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre. Eu coloquei até, por sinal, uns 1 milhão de livros desses caras no meu wishlist. Vou ler? Não sei. E daí eu fico com aquela sensação assim, meu Deus, eu quero entender o que que esse cara que pensou antes dele pensava, no porquê que ele não concorda. E daí, pra mim, eu lembro que quando eu descobri o Wikipedia, gente do céu, que caos que isso foi na minha vida. Porque daí, dentro do Wikipedia, mais ou menos como funciona dentro da minha cabeça, você está lendo um texto lá, um artigo, e daí você vai e clica em um termo que você não conhece. Daí dentro desse termo, você clica em outro, em outro, em outro, em outro. E quando você vê, você não sabe mais de onde você partiu. Eu sofro muito sobre isso, e isso vem muito de uma sede, né? De querer entender tudo. E eu acho que isso, em algum nível, é bom porque fomenta a sede pelo conhecimento, mas não é bom porque também acaba. Sabe aquilo de, eu tenho tanta coisa pra ler, tanta coisa pra conhecer, eu não sei por onde começa, quando a pessoa não começa e não sai de estaca zero? Pois é. Existe uma prepotência também de querer conhecer tudo. Porque a gente parte do princípio que é possível conhecer tudo, sendo que não é possível conhecer tudo. Eu vejo que isso é algo que eu preciso sempre estar me freando, sempre estar me colocando algum limite, sempre que. E quando eu vou preparar aula para a biblioteca secreta, aquelas aulas inaugurais que a gente faz, eu sempre pesquiso um monte de coisa. Chega numa hora assim que eu sinto que eu não consigo absorver mais nada sobre aquele assunto, até quando eu paro. Mas eu vou pesquisando consecutivamente, artigo dentro de artigo, referência atrás de referência, e é algo. Eu tenho dificuldade de encontrar aquele momento de quando é o suficiente, quando é o bastante. Mas enfim, mas tem um outro tipo de prepotência também nisso, e o cachorro do vizinho está latindo, e eu vou gravar mesmo assim, porque senão eu não consigo terminar esse vídeo hoje. Mas existe um outro tipo de prepotência de entender tudo, que é o fato de você achar que você entendeu tudo e que outra pessoa não entendeu. Eu acho que nas book reads isso é muito comum, porque é normal a gente trazer as nossas interpretações, as nossas reflexões sobre os livros e, a partir disso, construir pensamentos, construir ideias. E se as pessoas não concordam com essas premissas básicas, elas já invalidam toda a nossa ideia, a nossa construção ali, mas porque elas partem dessa premissa, dessa prepotência de que elas entenderam tudo e se você pensou qualquer coisa diferente, você está errado. Eu acho que é um território delicado de se estar, assim. A gente precisa se colocar numa posição de muita humildade, de colocar ali realmente aquela carapuça de que, cara, não tem como saber tudo. A vida, ela é tão plural, a gente não consegue dizer com 100% de certeza que uma coisa é assim ou daquele outro jeito. E eu sinto que no mundo que a gente vive hoje, não tem margem para interpretação, não tem margem para você pensar diferente, não tem margem para você talvez ter tido uma outra experiência e tudo tem que ser ou A ou B, e tudo que foge disso tá errado. E assim, quando tem A ou B, tá ótimo ainda, né? Porque o normal é nem ter isso.
E eu vejo que isso está cada vez mais constante, que ou as pessoas estão numa posição de detentoras de todo o conhecimento, ou as pessoas estão naquela busca incessante de conhecer tudo e não dá margem para conhecer outras coisas, não dá margem para ouvir a opinião dos outros, tipo, ah, talvez por esse caminho seja uma boa ideia. Não, porque as pessoas sempre sentem que estão no controle da situação. E, nossa, gente, eu sinto assim que às vezes eu queria ter um mentor, uma mentora, sabe? Alguém que trocasse mais ideia comigo, alguém que soubesse muito mais que eu, porque eu sinto falta desse direcionamento, dessa troca, assim, porque eu sei que eu não sei tudo, eu sei que não sou detentora de todo o conhecimento, apesar de eu ter essa busca incessante por conhecer mais, aprender mais. Tem uma hora que chega, assim, sabe? Tem uma hora que a gente perde o caminho, a gente perde o rumo, a gente não sabe mais por onde. Por exemplo, para entender o mito de Sísifo, eu tenho que começar por qual outro filósofo, o que faz mais sentido. Eu gostaria de ter esses caminhos das pedras mais claros, sabe? E eu vejo que as pessoas estão cada vez mais, é do meu jeito, é mais quadradinho, eu pesquisei exatamente assim, o fulano falou, então, mas dá para tentar, sabe, formas diferentes, dá para testar outros mecanismos e eu acho que são dois pontos de atenção, assim, com essa questão dessa prepotência, então, de entender tudo. Primeiro, que é uma busca incessante, e segundo, que não tem como entender tudo. São três pontos, na verdade, errei na conta. E o terceiro é que você não é detentor do conhecimento e não é porque você acha que você entendeu tudo e que a sua interpretação é a única possível do universo. E a gente entra daí em toda aquela reflexão que nós estamos numa sociedade cada vez mais egocêntrica, voltada para o ego, voltado para o individualismo, que as pessoas querem sempre ser o centro, querem falar de si, querem estar certas, as pessoas nunca erram, as pessoas não pedem desculpas. Mas esse vídeo não é sobre isso, hoje é mais esse desabafo, assim, de que, cara, tem tantos caminhos para ser percorridos, assim, sabe? Às vezes a gente precisa refletir se a gente não tá se colocando nessa posição de detentor de todo o conhecimento. E toda vez que eu me vejo buscando isso incessantemente, eu paro, respiro, penso. Nunca vai ser suficiente, nunca vai ser bastante, porque você nunca vai conseguir conhecer tudo. É uma busca que parte do princípio que vai ser frustrada, porque eu acho que quando a gente faz isso de forma desenfreada, a gente perde o prazer, a gente perde a perspectiva, a gente perde o norte, a gente perde o porquê a gente começou. Isso, para começo de conversa. Não percam o norte, não percam. Eu sempre falo, né, de um quadrinho que eu dei pro meu marido, do lembre-se porque você começou. Lembre-se disso, anote no post-it do lado do computador de vocês aí, porque eu acho que é uma ótima reflexão da gente lembrar o porquê que a gente começou certas coisas, pra gente não perder isso de perspectiva.